A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Isaías 53, versículos de número 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Oh, glória a Deus, aleluia. Foi pouco glória para uma leitura tão bela. Vamos exaltar a Deus, meu irmão. É culto de comemoração, exalte a Ele, aleluia. Glorifique a Jesus nesta noite. Você tem liberdade não só nesta, mas desde o momento em que cada um de nós confessou a Jesus e foi encontrado por Ele, achado por Ele, resgatado por Ele, alcançado por Ele. Nós temos mais do que motivos para exaltá-lo continuamente. Irmão, mas você estava ali no seu cantinho bem quietinho, calado. Irmão, mas eu fico me controlando, porque se eu ficar gritando lá constantemente, quando eu vier pregar não tem mais voz. A minha voz acaba antes do tempo, mas se eu me empolgar, e pronto, vai embora a voz. Mas nós temos mais do que motivo para exaltar a Jesus Cristo e glorificá-lo continuamente, irmão, continuamente. Por quê, irmão Walter? Porque nós não estamos reunidos em nome do Senhor Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, o rei do futebol. Nós não estamos reunidos em nome de Roberto Carlos, o rei da MPB. Nós não estamos reunidos em nome de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Nós não estamos reunidos em nome de Elvis Presley, o rei do rock. Nós não estamos reunidos em nome de Henry Ford, o homem que ganhou o título e ficou conhecido como o rei do automóvel. Nós não estamos reunidos em nome de Virgulino Lampião, rei do cangaço. Nós estamos reunidos em nome daquele que nasceu como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. E aí quando a gente começa a ler a carta magna, observamos a Bíblia Sagrada num texto belíssimo como esse. Isaías 53 é o texto em que você começa a ler ele em poucos versículos aqui, aproximadamente seus 12 versículos. Quando a gente lê o início, nós vemos o surgimento do Messias. Quando a gente prossegue na escrita, nós vemos o silêncio profético. Muita gente pergunta onde estava Jesus dos seus 12 anos até a fase adulta, e aqui está a revelação. Ele era um homem de mãos calejadas, homem que sabe o que é dor e que sabe o que é padecer. Era nesse silêncio profético que ele crescia, trabalhava e se formava como um bom judeu, que iria logo logo cumprir a missão que o Pai lhe entregou. Quando olhamos Isaías 53, os versos subsequentes, iremos perceber que ele sofreu dores, padeceu, ele foi para a cruz, percebemos ele sendo transpassado, vimos a sua morte, contemplamos a sua dor, experimentamos de longe o seu sofrimento, mas nos alegramos, porque o versículo 11 diz que quando ele ressuscitou, o sentimento de Jesus é revelado para nós. O que é dito? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu imagino Jesus ressuscitando, olhando para toda a extensão de sua obra, que atinge o passado naqueles que morreram esperando por ele, atinge o futuro alcançando aqueles que ainda nasceriam, e ele diz: valeu a pena morrer por cada um deles. Oh, aleluia!
E eu me animo, meus irmãos, eu me alegro num culto como esse, eu fico super animado. É um culto de comemoração, não é um culto de tristeza. Tem gente que vem para a ceia e fica naquele silêncio, aquela calmaria. É ceia, irmão, é ceia, irmão, exatamente porque é culto de ceia que nós devemos exaltá-lo, se animar, se alegrar, porque é sinal de que ele morreu, sim, mas é prova mais do que clara de que ele ressuscitou. Nós ceiamos e dizemos que ele logo virá. Em breve o rei virá, em breve ele vem, em breve ele vem. E não sou eu quem diz isso simplesmente por dizer. A Carta Magna diz que ele virá 1845 vezes, está dito, ele voltará. E eu faço uma correção na língua portuguesa aqui, porque tem muita gente que prega e diz, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Irmão, isso me deixa tão mal. Eu discordo desse Jesus está voltando, porque nos dá a ideia de que ele já saiu do céu faz tempo, e ele está enganchado num AMC lá nas regiões celestiais. Estão procurando os documentos do querubim alado que ele está montando, estão procurando ver se está tudo em ordem para poder ele chegar aqui, e não é bem assim. Sua volta é bem clara, é repentina, é gloriosa, é eminente. Quando ele virá, quando ele vier será repentinamente. Então, para mim, Jesus não está voltando, Jesus voltará, é repentino. E quando chegar nas nuvens do céu, ele vai dizer, esposa minha, subi cá, e lá vamos nós. Eu tenho aqui um Galaxy A32, é lançamento aqui, foi lançado no ano passado. Quem quiser ficar com ele, eu já deixei aqui, viu? Na mensagem do WhatsApp, eu já deixei lá. Em caso de arrebatamento, este celular ficará na disposição de qualquer atribulado. Fui. Quem quiser ganhar um A32, está aí. Vamos aqui, meus irmãos, porque eu tenho pouco tempo e eu quero ainda continuar nesta alegria. Quando olhamos para Isaías 53 e vemos esse texto belíssimo, narrando aqui em poucas palavras a profundeza da obra de Cristo, desde o seu aparecimento até o momento de sua ressurreição, nós observamos a Carta Magna e começamos a perceber que o que foi que Jesus fez, ele trabalhou em vida e ele trabalhou em morte, mas também continua trabalhando em sua ressurreição. Quando comparamos Jesus com qualquer outro homem que fez benfeitorias na humanidade, nós ficamos pasmo com a obra que Cristo fez, maravilhados, melhor dizendo, porque se a gente comparar com os homens que mexeram na história, existem 100 nomes na história da humanidade que mexeram com toda a estrutura do globo terra em matéria de história, que vai desde os períodos antigos, das idades mais remotas ao período moderno. De 100 anos para cá nós poderíamos citar N nomes de homens que mexeram na história. Agora mesmo, neste momento, nós estamos usufruindo de uma obra de um homem que fez 2000 tentativas até chegar no seu projeto final. O nome dele era Thomas Alva Edison. 2000 tentativas para se chegar ao invento da luz elétrica, da lâmpada da luz elétrica, mas o que ele fez em vida. Depois que ele morre, provavelmente em sua lapide tumular estará escrito lá, aqui jaz os restos mortais de Thomas Alva Edison. Ele foi o inventor da lâmpada depois de suas 2000 tentativas. Ele foi. Se nós analisarmos a história de Santos Dumont, o homem que fez o avião 14 bis e o relógio de pulso, lá na lapide tumular dele também estará escrito, aqui jaz os restos mortais de Santos Dumont. Ele foi o inventor do 14 bis e também do relógio de pulso. Ele foi, mas quando a gente olha para a obra de Cristo, a gente vê que em vida, ele ressuscitou o morto, ele curou o leproso, ele fez surdo ouvir, cego enxergar, ele fez uma obra tremenda e grande. Mas quando ele foi para a cruz e morreu, alguns dos seus 70 discípulos ficaram desanimados. No caminho de Emaús eles estavam tristes, frustrados, um conversando com o outro, quando de repente Jesus se aproxima depois da ressurreição, conversa com eles perguntando, sobre o que vocês estão conversando aí? Você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe que nos últimos dias morreu aquele que nós pensamos
pensávamos que ele era o Messias, o profeta, tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Eles estão frustrados, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Quem sai de Jerusalém se dirige para Emaús, não sabe para onde é que está indo, porque Emaús até hoje não é encontrado na geografia, ninguém sabe para onde vai, pois era assim a situação deles, frustrado, saindo de Jerusalém, não acreditavam mais em ninguém, não acreditavam mais no Messias, e o que é pior, o próprio Deus estava se revelando em Cristo para eles, mas eles estavam tão atribulados que não enxergavam o próprio Messias ali conversando com eles, estavam sem entender coisa nenhuma. Quando a gente vê a Bíblia nos apresentando a obra dele em vida, nos maravilhamos. Quando a gente observa o que a Bíblia apresenta em matéria de morte, nós não ficamos frustrados, nós nos alegramos, porque ele foi no território do inimigo, do adversário de toda a humanidade, e venceu ele dentro de casa. Dentro da casa do próprio adversário, ele foi lá e venceu o inimigo, a morte. Quando ele ressuscita, a igreja está de pé, exatamente porque ele ressuscitou. É porque ele vive que nós vivemos e nos movemos. É porque ele vive que cá estamos nós. Grandes homens fizeram grandes coisas, sim, em vida, mas em morte, só Jesus, só a morte dele nos beneficia, só a morte dele. E o que a morte dele fez, irmão Walter? O que foi que ele fez em morte? Podemos dizer que em morte ele nos perdoou. O seu sangue nos purifica de todo pecado, é o que diz João em uma de suas epístolas, se não me falha a memória, a primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então ele nos beneficia com o perdão. O seu perdão vai além daquilo que nós imaginamos, porque existe o perdão do ponto de vista filosófico, sim, existe o perdão do ponto de vista sociológico, sim, mas existe o perdão do ponto de vista bíblico e teológico, e esse é maravilhoso, porque quando discorremos no Antigo Testamento sobre perdão, perdão vai além da nossa compreensão mental. É por isso que o poeta da harpa canta: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, a mente humana não consegue entender, só dá para aceitar, receber esse perdão. Mas o que é o perdão então, do ponto de vista bíblico teológico, irmão Walter? Segundo a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías 43, verso 25, perdão é apagar o pecado. É só dar uma olhadinha quando chegar em casa. Segundo a mesma Bíblia Sagrada, no Salmo de número 32, versículo 1, perdão é cobrir o pecado. Bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada e o pecado é, aleluia, o pecado é coberto. Segunda definição bíblico-teológica de perdão, qual é, irmão Walter? Perdão, de acordo com o livro de Hebreus capítulo 8, verso 12, é exatamente esquecer. Mas eu gosto do texto do Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 1, verso 29, o que é dito lá? É dito no capítulo 1, que João batizava os homens nas margens do Jordão, e a ele vinham fariseus, e a ele vinham saduceus, a ele vinha o povo, vinha a plebe, e vinha até alguns nobres, e ele está lá batizando, e dizendo na sua pregação trator de esteira: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura e do juízo que vem? O machado está posto na raiz da árvore, a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Aí de repente lá vem Jesus Cristo num belo dia andando às margens do Jordão, e João está batizando e dizendo: raça de víboras. Quando alguém olha para lá e diz, eu imagino dizer: João, lá vem um homem, que tipo de serpente é aquela? Que tipo de cobra ou víbora é aquela? Aí João responde: não, ali não é cobra não, ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem já foi perdoado? Quem já foi perdoado? Você que já foi perdoado, exalte a ele pelo perdão que foi conferido. E te calabra sorene cantarabadaga séria.
Aleluia! Perdão é isso. A definição bíblica é essa. Deus vinha apagando, Deus vinha cobrindo. E aí, quando chega Jesus, chega de cobrir pecado e apagar pecado. É hora de arrancar o pecado. E quem arrancou? Jesus, através do seu sangue. O pecado foi arrancado de nós pelo sangue carmesim. E depois de arrancado, irmão Walter, Hebreus 8 e verso 12: dos teus pecados eu não me lembro mais. Ele não se lembra mais, aleluia, ele não se lembra mais. O mundo olha para a gente e diz: depois que fez isso, depois que roubou, depois que matou, depois que fez, agora vai ser crente, agora vai para o céu, quem me perdoou foi ele, e ele esqueceu os meus pecados. Quer brigar, vai brigar com ele. Agora eu vou avisando, ele é general de batalha e não perdeu nenhum até hoje. Então, o primeiro benefício da morte de Cristo, perdão. Nós somos perdoados através do seu sangue. A sua morte nos beneficiou com o perdão. Por isso, irmão, às vezes o pessoal me acha chato. Isso aí é muito chato. O irmão não aceita às vezes o que a gente diz, porque não é fácil, irmão, aceitar. Não é fácil. É muito difícil, é muito ruim para a gente. Nós cristãos assembleanos, que lemos Bíblia, que estudamos, que temos prazer na lei do Senhor, ouvir alguém dizer: ei, o melhor de Deus ainda está por vir. Tem algo melhor do que Jesus para vir por aí? Estou sabendo não, irmão. O melhor de Deus já veio, é Ele, o sangue dele, o sacrifício dele é o melhor do céu que veio para nós. Esse negócio de o melhor de Deus ainda está por vir, isso não existe. O melhor de Deus já veio, e a minha manifestação de alegria deve ser por gratidão a isso. Já veio. Seu sacrifício nos perdoou, seu sacrifício nos justificou. E o que seria justificação, irmão Walter? Imagine um réu assentado no banco do julgamento. O juiz está ali observando a audiência. Há uma classe de estudantes de jurisprudência assentado como júri. Há um advogado e também há o promotor que faz o levantamento da vida do réu. Tem gente que diz que o promotor é simplesmente uma acusação, mas não, ele levanta a vida do réu e apresenta as provas da acusação. O advogado ouve tudo o que o promotor diz. O réu não tem direito de dizer nada. Até então ele é uma suspeita culpada que vai participar de um julgamento prestes a ser condenado ou absolvido. O advogado, ou melhor, o promotor começa a falar, a dizer, a apresentar as provas, e quando ele termina, parece que o réu está totalmente condenado, porque todas as provas pesam contra ele, até que o advogado se levanta, e em poucos argumentos, mas poucos e forte, ele começa a convencer todos que estão lhe ouvindo de que o réu não é culpado, porque há várias razões para aquilo ter acontecido. Jesus é desse jeito. O diabo, ele é um promotor que levanta toda a história de nossa vida, apresenta todas as provas contrárias a cada um de nós. Parece até que me lembro da história de Lutero. Lutero teve um sonho onde o diabo foi lá confrontar ele quando ele traduzia a Bíblia do latim para o alemão. Você não pode fazer isso, Lutero. E ele disse: por quê? Aí o diabo no sonho, lá no pesadelo, que sonhar com o diabo não é sonho, é pesadelo, desenrola um rolo grande, aí começa a apresentar os defeitos e os pecados de Lutero. Você pecou aqui, Lutero, aqui também você pecou aqui também, Lutero, aqui também você pecou, você tem um coração assim, Lutero, você errou aqui também. Faltou uma última linha. Aí Lutero, você esqueceu de escrever algo lá no final. E ele disse: será que eu me esqueci de algum pecado? Ele disse: não,
esqueceu de anotar lá, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, e eis o que está lá, está escrito: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. É dito na história que o diabo pegou o rolo, botou tudo debaixo do braço e saiu ligeiro, mais do que depressa. E aí, era essa a nossa situação, no banco dos réus, sendo acusado. Não tínhamos o direito de falar, porque sabíamos que éramos culpados, sabíamos que estávamos no corredor da condenação. E aí o advogado chega e apresenta a maior prova de justificação diante do grande juiz. Ele mostra as mãos furadas, os pés furados, o lado transpassado. Ele ofereceu o próprio coração, melhor dizendo, o próprio pericárdio, para ser rompido pelo golpe de uma lança de um soldado, um centurião. Quando o pai vê as marcas de Cristo e observa o sangue derramado sobre o réu, ele não enxerga mais o réu em si, mas ele enxerga uma cópia autenticada do próprio filho. A malheta do juízo bate e o próprio juiz diz: o réu foi absolvido, justificado. É por isso que não há prova maior contra você que possa lhe condenar. Ninguém pode nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. O benefício da sua morte, além do perdão e da justificação, foi a regeneração. E aqui eu vou já quase que encerrar. A regeneração, irmão Walter, sim, e só isso não. O benefício da morte dele é inúmero. Se vasculharmos a Bíblia, do começo ao fim, dos seus 31.173 ou 75 versículos, iremos ver em todas as páginas a obra que ele fez através do seu sacrifício, premeditada, prefaciada, profetizada, executada, concluída. Nós vamos ver muitas coisas. Aqui foi o que o próprio Deus me deu por seleção. Mas além de perdão, justificação, regeneração, santificação, futuramente a conclusão da obra começada na cruz, a glorificação. Ainda está valendo, irmão Walter? Sim. Deus tem 5 tipos, ou melhor, 5 classes de filho. Nós somos uma dessas 5. Eu não tenho tempo de discorrer sobre isso, mas nós somos uma das 5. Mas essa classe, ou melhor, essa 5ª classe de filho que nós somos, foi uma mudança que Deus fez para não desistir de nós. Como assim, irmão Walter? Lá no Gênesis, ele tem um filho por criação, é o próprio Adão. Deus só criou Adão. Os que vêm depois de Adão, são imagem e semelhança de Adão. Adão é o único imagem e semelhança de Deus. Os outros são imagem e semelhança de Adão. Somos cópia de Adão caído, não somos cópia de Adão em estado perfeito. E aí o único filho que Deus fez, Adão, criação. Os outros que vieram, já vieram no defeito, no prejuízo da queda. Aí Deus diz: eu não vou perder não, eu não vou perder essas cópias que veio da forma principal, eu vou mudar isso aí. E aí ele pegou esses filhos, colocou eles num processo, o processo de nova criatura. Quando é que o processo termina, irmão Walter? Na glorificação. Quando chegarmos na glorificação, não seremos mais nova criatura, seremos nova criação. Seremos uma outra categoria, um outro nível nos espera. Você gostou disso? Eu vou repetir: um outro nível nos espera. Aleluia. Eu vou já terminar. Então, entre perdão, justificação, regeneração. Por que da regeneração, irmão Walter? O termo grego é palignésia, nascer do alto, nascer de Deus, nascer de novo, nascer da vontade do Pai.
Ou seja, está falando de nascer novamente. Por quê? Porque quando nós nascemos em pecado. Salmo 51 diz isso. Todos nós nascemos em pecado. Davi diz: em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então nascemos em pecado. Quando vamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós entendemos que Paulo diz lá que o salário do pecado é a morte, correto? Então, se o salário do pecado é a morte, e nós fomos formados e nascemos em pecado, nós já nascemos carregando um defunto dentro de nós. Nós nascemos com algo morto em nós. Aí Paulo diz aos Efésios capítulo 2, verso 1, que antes, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós andávamos ou vivíamos, melhor dizendo, mortos em delitos e pecados. Nós vivíamos como zumbi, porque o que é morto e vivo ao mesmo tempo é um zumbi. Era isso que nós éramos. Deus falava e a gente não ouvia. Deus estava perto da gente e a gente não reagia, não sentia. Deus estava se revelando e os nossos olhos não contemplavam. Nós estávamos mortos. Aí Jesus veio até nós com a missão: ressuscitar os que estavam mortos. Em João capítulo 6, versículo 63, ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Se a palavra dele é espírito e vida, e eu começo a pregar para quem está morto em delitos e pecado, a reação poderosa da palavra é fazer as pessoas ressuscitarem espiritualmente. Aleluia! É por isso que lá no confronto que ele tem com Nicodemos naquela noite, Nicodemos quer elogiar Jesus. Jesus corta o barato dele e vai logo dizendo: é necessário nascer de novo. Não vos maravilheis de eu vos dizer que é necessário nascer de novo. Ou seja, você tem algo morto em você. Você precisa nascer de novo. E por quê? Eu vou já encerrar, irmão, não posso prolongar. Bem que eu queria. E por que eu tenho que nascer de novo? Por que há essa necessidade? Só porque eu nasci em pecado? Não. Porque o pecado nos deformou. Ele nos deformou. Quando Deus olha lá de cima para um pecador aqui na terra, ele tem um golpe de vista que nós não temos. É uma visão de raio-x muito poderosa. Isso é revelação das Escrituras. Deus me deu isso há muito tempo. Eu ainda era adolescente quando Ele me deu isso. E qual é, irmão, a visão de Deus sobre nós em sua visão de raio-x? Ele tem 12 diagnósticos com um golpe de vista que ele tem sobre um pecador que ainda não confessou a Jesus Cristo. Está sendo gravado isso? Ainda bem que está sendo gravado isso. Mas vamos lá. Quando ele olha, ele começa a dar o diagnóstico. Isaías capítulo 1, versículo 5: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Primeiro que Deus vê, a cabeça está doente. Segunda coisa que Deus vê, a testa é de bronze. Isaías 48, versículo 4, Deus continua olhando, e quando ele olha, ele vê que a nuca é de ferro. Isaías 48, versículo 4, Deus continua olhando, e ele vê que os olhos são altivos. Isaías capítulo 2, versículo 11, Deus continua olhando, e ele olha para a boca do homem, e em Romanos 3, 14 ele diz: a boca está cheia de maldição. Deus então olha além da boca e vê os lábios são venenosos. Romanos capítulo 3, versículo 13, Deus olha então para a língua dele também é venenosa, existe veneno de serpente debaixo da língua. Deus então olha para a garganta dele, e ele vê que a garganta é um sepulcro aberto. Romanos 3 e 13, Deus então desce pelo esôfago e vai até o peito do homem, e ele não enxerga no local um coração, ele vê uma pedra no lugar. Está lá em Ezequiel 11, 19, ele entra mais um pouquinho e vai até o ventre, e no local do ventre ele diz: o Deus dele é o próprio ventre. Está escrito em Filipenses 3 e 19. Deus então vai mais adiante e olha para as pernas dele, os pés. Ele diz: os pés dele caminham para o mal, tem pressa para o mal, as mãos dele têm pressa em derramar sangue inocente. Deus procura debaixo da sola do pé, e sabe qual é o diagnóstico final? Isaías capítulo 1, versículo 6, Deus diz: não há coisa sã nele, ele está enfermo do alto da cabeça até a planta do pé. Nada.
É por isso que Paulo diz: em mim não habita bem algum, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu executo. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Aí ele diz: graças a Jesus Cristo, graças a Ele, graças a Jesus Cristo, graças a Ele. E qual é a solução nesse caso, irmão Walter? Está de todo perdido? Não. Como eu disse, Deus não desiste de nós. O investimento foi muito alto, e Deus não investe para perder. Ele não investe para perder. O investimento foi alto. E o que é necessário para mudar tudo isso, irmão Walter? Ele diz em Provérbios 23 e 26: filho, dê-me o seu coração. E coração ali é o homem que mora dentro do homem, não é uma bomba de carne, não. É o homem que mora dentro do homem. Dê-me o seu coração. Por quê? Ezequiel 11:19: eu arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu lhe darei sensibilidade aonde não tem sensibilidade. Eu vou fazer você me sentir e sentir a minha presença. Eu vou fazer você ver a minha glória. Aleluia. Eu quero concluir. Se você me perguntasse: irmão Walter, ele só fez isso? Não, ele fez muitas coisas. E o que ele fez mais ainda, irmão Walter? Esta é a minha conclusão. O que ele fez? Ele moveu o céu, ele tremeu a terra, ele mexeu no tempo, ele venceu a morte, ele escancarou a sepultura, inaugurou um novo dia. E nesse novo dia, Ele consola os que choram pela manhã, faz companhia aos desesperados pela tarde, Ele dá corajamento àqueles que estão amedrontados durante a noite, faz companhia. É isso que Ele faz. Nesse novo dia, nesse novo amanhecer, Ele nos consola, Ele nos encoraja, Ele nos acompanha. Nós não estamos só, e o que Ele fez é prova suficiente do amor eficiente de Deus. Deus lhe abençoe.